contra o Bolsonaro. É esse o destaque que eu quero dar a essa notícia. O próprio Frota já havia atacado outras vezes, já tinha dito que estava decepcionado com o governo, se posicionou contra algumas questões. Eu já até falei sobre isso aqui há algum tempo atrás. Mas a grande questão é o seguinte: a gente tem que parar para pensar o porquê desse pessoal está começando a se sair desse governo Bolsonaro e atacar o governo Bolsonaro. Esse é o grande ponto que eu quero colocar nesse vídeo. E o próprio Frota, ele diz ali o porquê, né? Que é uma coisa que eu já tinha falado em alguns outros vídeos também, o que era que iria acontecer. Então eu vou logo dizer o que ele falou, para ficar bem claro para a gente qual é o grande objetivo desse pessoal. Esse Lobão, o próprio Frota, né? Raquel Sherazade, esse pessoal todo que está se colocando como contrário ao Bolsonaro, sendo que eles próprios fomentaram o bolsonarismo. Então vou partir para aqui para o que ele falou, aí eu vou explicar para vocês qual é a grande questão. Frota diz que não vê qualquer articulação no governo e defende João Dória no Palácio do Planalto em 2023, né? As palavras dele aqui: Dória ACM, né? Que é o ACM como vice, o Dória como presidente, vai ser uma grande chapa presidencial, fecha aspas. Essas foram as palavras de Frota. Ou seja, gente, é essa a grande questão. O que está acontecendo? Uma crise do governo Bolsonaro. Não tem como defender o governo Bolsonaro, né? E eles sabiam que seria um desastre, todos sabiam. Só que é uma estratégia, né? Primeiro eles lançam o Bolsonaro, depois se dizem desiludidos, vão ao contrário e já lançam o Dória como o candidato, né? Então toda essa massa que votou, eles querem migrar toda essa massa, ou pelo menos a grande maioria, né? Tirando ali os mais radicais, como o Frota coloca, para votar no Dória. Então, os bolsominions arrependidos, como a gente gosta de falar, né? A grande maioria, eles pretendem captar para votar em Dória. Isso é uma coisa que já vinha se delineando, né? Porque sempre foi a estratégia que eles queriam colocar, né? Então, eu acredito, já aqui lançando também aí algumas expectativas que eu tenho em relação à eleição, é que a direita, de modo geral, ela vai se articular, direita, o centrão, e em torno dessa candidatura de João Dória, né? E toda essa articulação, né, junto com aí um marketing muito forte, o gestor João Dória, essa é a visão, nova política, essas coisas todas. Não, Bolsonaro é de direita, mas é um mau gestor. Não, o problema, né, que eles querem colocar não é que o Bolsonaro, não é as pautas que o Bolsonaro defende, mas a questão do Bolsonaro não saber gerir essas pautas e aprovar essas pautas. Então eles colocam, não, o Bolsonaro, porque ele não sabe fazer isso. Então eles querem lançar essa ideia para iludir novamente as pessoas em torno disso. Então eles vão manter essas pautas neoliberais que o governo Temer e o governo Bolsonaro fomentaram, e eles vão lançar aí um candidato que eles colocam, não, um grande gestor. O problema era que faltava um grande gestor no país, né? Essa é a ideia da pós-política, da ultrapolítica. Quer dizer, não é mais um político, sim um gestor, né? Essa ideia foi lançada lá nos Estados Unidos, então, com Trump principalmente, né? Então,
O que é isso, gente? Explicando de uma maneira mais ampla a questão. É a substituição desse agente político, né? Porque há ali, geralmente, dentro do sistema capitalista, um conluio entre a classe dominante e a classe dirigente, que são os políticos, né? Os burocratas, os homens da lei. E o que está havendo é uma substituição desses burocratas por alguém que já esteja ali no mercado. Ou seja, alguém que um mega empresário, como é o caso do Trump, né? Um banqueiro, alguém que já é um representante da classe dominante, um representante direto dessa classe dominante, e não mais um gestor, e não mais um agente público, né? Então eles fazem toda essa campanha em torno dessas ideias para poder transformar isso. Isso, na verdade, além de tudo, representa um fim desse modelo que a gente tem de representação do político que, querendo ou não, pelo menos de alguma forma, ele pode ter alguma ligação ali com as classes mais populares, ainda que de modo geral ele vá governar ali beneficiando uma elite, faz parte do sistema, porém de algum modo ele poderia ali representar também alguns outros setores, mas não é isso que querem agora mais da classe dominante. Agora eles querem um representante direto dos seus interesses. Isso para eles correrem menos risco de ter um líder, né, que de algum modo represente algum risco para eles. A gente nota que no mundo todo, né, esses líderes populares, eles diminuíram bastante. Quase não existem mais, quase não existe aquele político como Mandela, como Lula, que era visto como alguém das classes populares que ascendia ao poder, né? Tinha com o seu carisma, por parte dos movimentos sociais, sindicalismo, essas coisas todas. Então, eles rompem com essa ideia, né, de que alguém que possa vir ali das camadas mais populares ascenda ao poder, né? E isso para eles diminui qualquer risco, praticamente acaba com qualquer risco para eles de uma transformação, mesmo que não seja radical, mas uma transformação pequena no sistema. Então eles querem ter o total controle sobre isso. Então é por isso que é importante a gente ver essas notícias, mas fazer essa análise mais profunda. E isso pouquíssimas pessoas fazem, né? Pelo menos no YouTube, principalmente no YouTube, né? Mas não só no YouTube. Hoje, praticamente, até quando você vai ver ali um cientista político, alguma coisa, eles não... alguns, né? Muitos, como já são do mainstream, né? Já fazem parte do sistema, defendem o sistema, não fazem essas análises mais profundas. Então, gente, é muito importante a gente ter esses canais independentes e que ao mesmo tempo possuam esse conhecimento e que passem aí para vocês, como é o caso que eu tento fazer aqui sempre, né? Então eu agradeço desde já a quem ficou até o final. Eu já peço novamente que deixe o seu like caso você tenha esquecido e compartilhe esse vídeo, que é muito importante a gente ampliar esse debate.